ajuda, sim. Obrigado. Então, Valéria, por favor, me fala sobre você, sobre sua organização, quem é você e para que organização você está trabalhando. Certo. Bom, eu sou Valéria Paiê, sou indígena do povo Tirió-Cachuiana, sou da terra indígena Parque do Tumucumaque, que fica na Amazônia brasileira, nos estados do Pará, Amapá, fronteira com Suriname, né? Hoje eu sou diretora executiva do PODALI, Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, uma instituição que é parte do movimento indígena da Amazônia Brasileira, liderado pela COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né? Então, é uma instituição nova, mas que tem a missão de apoiar as iniciativas dos povos indígenas nos seus territórios, né? Em termos gerais, é isso. Eu até não sei, Nicolas, talvez eu, né, dentro dessa parceria, numa visão mais ampla, pudesse, inclusive, conversar com a COIAB, né? Que tem essa missão muito mais política, de incidência, né? Em termos gerais, assim. Então, não Sim, sei, eu estou só deixando uma dica nesse sentido. obrigado. Sim, eu vou falar com membros de COIAB também. E vamos Perfeito. ouvir as vozes das lideranças da COIAB também. Eu vou falar com Aurélio e também com duas ou três outras pessoas que vou incluir na nota também, sim, Ok. na perspectiva mais política. Obrigado, Valéria. Então, desde sua comunidade, como você sente que as coisas han mudado recentemente? O Brasil tive muitos cambios políticos muito súbitos. Como você sente nos territórios todos os cambios políticos que estão acontecendo no Brasil? É, bom, os últimos 4, 5 anos realmente foram bem difíceis no Brasil, em termos do contexto para a questão indígena e para a questão do meio ambiente, né? Quando a gente olha esse tema em termos gerais, assim, né? Depois de todo um processo, longos anos de construção, né? Inclusive da própria política indigenista, com muitas conquistas, com muitos ganhos para a questão indígena depois da Constituição de 1988, né, que traz no seu cerne dois artigos importantes que garante, né, que traz o tema indígena para dentro da legislação brasileira em termos gerais, né? Então, bom, passados 30 anos, a gente, com a mudança do governo, principalmente nos últimos 4 anos, a gente vê o que a gente acompanhou foi muito um retrocesso muito rápido em relação aos direitos indígenas, o processo de desconstrução, né? Então, acho que isso chega de uma forma muito forte nos territórios indígenas, né? Porque isso tem a ver, de uma forma geral, primeiro, com a questão da não garantia mais dos direitos indígenas, né? De 5 anos para cá, não houve, por parte do Estado brasileiro, mais nenhuma demarcação de terra indígena no Brasil, né? Isso é concreto, isso é real, e isso desdobrou muito em conflitos, né? Conflitos muito sérios de ocupação, né? De invasões dos territórios indígenas, insegurança nos territórios em termos gerais, né? Para além disso, a não chegada de políticas públicas, né,
como, por exemplo, a própria questão da saúde indígena, né? O atendimento às populações indígenas, a educação escolar indígena, tudo isso foi muito realmente deixado no segundo plano pelo governo e que isso afetou muito diretamente, em termos gerais, né, os povos indígenas. Então, acho que a gente está lidando, a gente tem esse contexto com a chegada do governo Lula. O que a gente fala é que, bom, não está bom ainda, né? Porque a gente vem enfrentando, ou continua enfrentando essa situação que foi deixada pelo governo anterior, mas pelo menos agora a gente tem possibilidade um pouco de parar e pensar e construir estratégias, né? Para além disso, retomar o diálogo com o governo brasileiro, né? Para ver novos caminhos, como seguir, mas diante desse contexto ruim deixado, dessa desconstrução em termos gerais, e que começa do que a gente está falando, que é a base, né? A ocupação dos territórios, a invasão desses territórios, e cada vez mais essa possibilidade na região norte, na região amazônica, com empreendimentos, fazer a grande abertura, né, desses territórios, que com certeza vai permitir a entrada contínua aí das explorações, das invasões em relação a esses territórios na Amazônia brasileira, considerando as suas extensões, né? E fora o que a gente começou falando, a falta realmente do processo da demarcação em si, né? Então, acho que são essas as questões centrais, e isso, de fato, ameaça, chega muito forte nos territórios indígenas, né? Por quê? Porque a questão, principalmente na região norte, muitos povos indígenas assumem para si a responsabilidade de cuidar do território, fazer vigilâncias, né? E isso os coloca em risco direto, né? E a gente acompanha muitas situações de violência e assassinatos que têm sido enfrentados em função desse assumir, né? E que, por outro lado, aos povos indígenas sentirem essas ameaças, eles se sentem recuados, né? De fazer os cuidados, porque, afinal, pagam eles, muitas vezes, com a própria vida, né? Esse cuidado com o território, porque o próprio Estado, que é uma responsabilidade do Estado, o Estado não está fazendo, né? Então, acho que é todo um processo de uma retomada, de uma discussão e de pensar os novos caminhos de como cuidar desses territórios, né, que já estão demarcados, e, mas, por outro lado, garantir que terras indígenas que ainda não foram demarcadas sejam demarcadas, né? Eu acho que a gente está nesse momento de pensar e olhar novos processos, novos caminhos, né? Que isso tenha muito mais participação dos próprios povos indígenas, né? Eu não sei, Nicolás, eu estou aqui Obrigado, não, desenvolvendo. ótimo, ótimo. Eu queria voltar a tema da lei. Uma coisa é essa questão política que agora está um pouquinho melhor, mas a questão legal é diferente e sigue sendo uma ameaça real e muito séria para os povos indígenas. Então, eu queria perguntar a você qual é a perspectiva da Apodali frente à ameaça do marco temporal e possibilidade de que essa lei se oficialize e limite os territórios indígenas. Qual é esse sentimento das organizações de base como Podali frente a marco temporal? Pois é, eu acho que a gente, como instituição, parte do movimento indígena aqui no Brasil, e principalmente na Amazônia brasileira, primeiro que a gente está nesse grande esforço
para que a tese do marco temporal ela não prevaleça, né? Eu acho que a gente está com uma forte campanha, com uma forte ação em relação a esse processo, né? Muito diálogo com, no caso, com a Suprema Corte do Brasil, para que esse entendimento da tese do marco temporal ele não possa prevalecer. Esse é o que a gente quer, né? Por isso, há grandes mobilizações aqui no Brasil nesse sentido, que, como Podali, a gente apoia, né, essa iniciativa dos povos indígenas, as suas manifestações, né, que seja em Brasília, que seja nos seus territórios, para marcar essa posição, né? Isso é uma coisa. Há outra coisa ainda que tem a ver com isso, que há vários outros espaços que estão sendo discutidos, né? Essa mesma tese do marco temporal colocado na legislação a partir do Congresso Nacional, né? Essa discussão colocada nesse sentido também de incorporar isso dentro da legislação, né? Que também é parte de uma grande mobilização, incidência junto ao Congresso Nacional, né? Mas, para além disso, uma coisa que a gente tem observado como um caminho que os povos indígenas enxergam é a possibilidade de que até hoje, no Brasil, se acreditou muito no Estado como esse responsável por fazer todo o processo da demarcação, né? Das terras indígenas. E, ao longo desses 4 anos, com a paralisação das demarcações das terras indígenas pelo Estado, a gente começa a ver a importância e o papel que os povos indígenas estão fazendo no seu próprio processo de demarcar as suas terras, né? Considerando a questão da própria tradicionalidade mesmo, né? Porque, afinal, os povos indígenas que conhecem, né? Que eles sabem o seu território, né? Não sei se a gente pode voltar a falar, mas o que a gente discute é que a possibilidade dos povos indígenas fazerem o procedimento da demarcação de das suas terras indígenas, fazendo eles, identificando como autodemarcação, né, das terras indígenas. É assim que a gente está vendo essa possibilidade de avançar. Com isso, a gente, como indígena, fazer esse processo e não só esperar pelo Estado, né? Então, há uma grande discussão sobre isso e iniciativas nesse sentido já acontecendo. Obrigado, Valéria. Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Uma é qual é a relação entre esse processo de autodeterminação, autodelimitação e oficialismo? Qual é a relação entre esse processo de vocês e Estado? E a segunda pergunta é como vocês estão ativamente realizando esse processo? Que ações vocês estão levando a cabo para poder se autodelimitar? Então, aqui, em relação à primeira pergunta, né, qual que é a relação disso, né? Que é uma coisa inclusive, vamos dizer, de muita provocação e não deixa de ser uma questão da própria judicialização mesmo dos processos, né? Por quê? A gente entende que, ao fazer a autodemarcação, a gente está fazendo o exercício da autonomia, né? E a própria Constituição Federal garante esse reconhecimento, né? Dos povos indígenas sobre os seus territórios, né? Então, elevar para a concretização disso, os povos indígenas assumirem os seus processos próprios, né? E a partir de orientações que
que possam ser, como é que a gente pode dizer, seguindo as orientações, inclusive da própria legislação, né? Tem alguns passos a serem seguidos. Estudo antropológico, né? Hoje existem já no Brasil indígenas formados em antropologia, né? E muito desses profissionais eles começam a assumir esse processo, né? E é seguir essa normativa. E ao fazer todo esse processo, o que se tem feito bastante por aqui é bastante diálogo com o Ministério Público, né? Como um ator provocador, para que mais lá na frente, quando esse processo conduzido pelos povos indígenas, ele possa ser legitimado pelo Estado. Então, com isso, conta-se bastante com a participação dos ministérios públicos, no caso, nesse diálogo, nesse processo. Então, a gente está visando ali na frente, inclusive, assim, a gente espera que isso possa ser algo, e a gente já tem iniciativas nesse sentido, né, de que estudos, processos, eles possam ser reconhecidos oficialmente pelo Estado, né? Então, neste momento, no governo anterior, isso praticamente seria impossível. Hoje, a gente já está começando a dialogar e ver que isso pode ser uma possibilidade para avançar no processo da demarcação, né? E que se esse processo de diálogo não acontecer, talvez seja a gente leve ao processo da própria questionamento jurídico de nossa parte para que a gente possa ir validando esse processo conduzido pelos próprios indígenas. Acho que isso é em relação à primeira pergunta do que você fala dessa, né? A segunda pergunta, qual que foi? Que você, por favor, só me lembra? Quais são as ações concretas de Podali para poder avançar nesse processo de autodeterminação e autodelimitação? Certo. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem apoiado, né, eu não sei se eu até posso dizer, né, você vai escrever essa matéria, mas você avalia, né, que os próprios diálogos e apoios que a gente tem procurado, né, a Tenuri Facilities é uma parceira importante nesse processo, né, como uma instituição que apoia iniciativas como essa, né? Então, o Podali tem uma parceria com a Tenuri Facility para fazer processos dessa natureza em 5 terras indígenas na Amazônia brasileira, né? A partir da perspectiva indígena mesmo, né? Nós temos no que se refere mais diretamente a uma das terras indígenas, que é do meu povo, né? Que é a questão da demarcação do território, que é o plaqueamento, demarcação física do território, né? Então, o Estado brasileiro sempre alega que não tem recurso para fazer isso. E nesses últimos tempos, né, com essa grande dificuldade mesmo, e no caso dessa terra, o que precisa é o plaqueamento. Não temos questionamentos outros judiciais, mas que precisa fazer a demarcação física dessa terra. Então, a gente se propõe, os povos indígenas do território, seus parceiros, né, se propõem a fazer a demarcação física disso, e com o retorno do governo atual, a gente também já está conversando essa possibilidade, então, da própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI aqui no Brasil, que trata do tema indígena, ser parceira, né? Então, era real, concreta. No momento político complicado, talvez isso não iria acontecer, mas o assumir dos povos indígenas para dizer não, vamos fazer a demarcação física das nossas terras e nós assumimos isso, com o apoio que a gente tem recebido, né? Eu acho que é um caminho que a gente está visualizando no Brasil, né? E são poucas instituições, só para concluir, Nicolas, não existe para nós no Brasil, acho que todo mundo, mesmo os parceiros,
sempre acharam que a demarcação de terra indígena é uma responsabilidade do Estado brasileiro, e sempre a gente deixou lá. Mas os 5 anos nos mostrou que não, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos a nossa responsabilidade, né? E um dos primeiros parceiros no Brasil que se proponha e tem essa visão é a Tenuri Facility, né? Então, e agora, cada vez mais, a gente tem sentido, e outros parceiros, essa abertura de dialogar sobre esse tema, e também a possibilidade de apoiar processos de garantia dos territórios. Obrigado, Valéria. Passo para Queria você. perguntar também que ação concreta vocês precisam fazer para concretizar essa demarcação? Ações concretas, vocês precisam fazer uma delimitação física, mas que significa isso em ação? Um mapeamento, mapa satelital, mapa terrestre, cercas, eu não sei como se fala em português, delimitação física, Plaqueamento. hackeamento. Plaqueamento. É isso que eu acho que eu tentei. É a expressão, talvez, que eu esteja utilizando, você não está entendendo. Eu acho que tem dimensões diferentes nesse processo de garantir o território, né? Por exemplo, a gente vai apoiar a produção de relatórios sobre terras indígenas. Esse é o primeiro passo. E nós temos 2 territórios nessa situação que o Podali vai apoiar, que é o estudo, fazer um estudo histórico, resgate de documento e a produção de um relatório por profissionais, né, como antropólogo, geógrafos, né? E aí a gente vai apoiar a produção de 2 documentos em relação das terras indígenas. Isso nós estamos falando para começar um processo, né? Com o apoio da Tenuri Facility que a gente vai conseguir fazer esse estudo de 2 terras indígenas. Então, aqui nós temos uma coisa mais de fundamentação, né? Mais de resgate histórico para trazer para documentos dados sobre essas 2 terras indígenas. A outra questão que a gente estava falando aqui, que é concretamente a que tem a ver com o território do meu povo, Cachuiana Tunaiana, é que ela já passou por essas fases todas. Ela já tem um relatório, foi produzido um relatório, tem um documento assinado pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça do Brasil, que reconhece o território como terra indígena, né? Mas que não fez essa delimitação que a gente já chama aqui de plaqueamento, que é produzir a demarcação física mesmo, colocando placas no território, né? Para dizer por onde que passa. Como exemplo, é a tal da cerca, só que não é a cerca aqui são placas, né? Que se produz e vai no território, delimitando o território inteirinho, então, né? Além de fazer a própria picada, a limpeza por onde é esse território para ir plaqueando, né? Então, esse é um compromisso que a gente está assumindo para apoiar, que é uma parte importante do processo de demarcação, para que ela seja uma terra homologada, né? Que é o último passo de uma demarcação no Brasil, que a homologação, depois desse processo da demarcação física, do plaqueamento físico, é o reconhecimento que o presidente do Brasil faz em relação, em relação ao território indígena, né? Então, nós vamos ajudar a fazer esse processo, apoiar esse processo da demarcação física mesmo, né? E com isso, até o final dessa parceria, a gente espera que essa terra seja uma terra declarada pelo governo Lula, homologada. E como marco temporal,
é uma ameaça a todo esse processo? E O por quê? marco temporal ele é uma ameaça em termos gerais, assim. Primeiro que um estudo como esse, né, mesmo para as terras indígenas já demarcadas, ela permite, ela tem abertura para questionar demarcações, né, já existentes. E quem está a poder marcar, então, é a questão de ver a tradicionalidade, porque o marco temporal ele questiona se os povos indígenas estavam naquele território até 1988. Essa é a tese colocada, né? E aí vamos para um exemplo em relação ao meu território, essa terra que eu estou te trazendo como um exemplo, né? Sim. Que só falta o plaqueamento e o último passo para ela ser declarada pelo presidente. Mas o meu povo, até em 88, a minha família, ela não estava nessa terra, né? Ela não estava nessa terra por quê? Porque nos anos 60, né, o povo estava morrendo por causa de doenças, contato com a sociedade não indígena, né? E aí, nos anos 60, o governo militar resolveu tirar a minha família dessa terra, né? Dizer, não, eles não podem se acabar, eles não podem morrer, vamos tirar eles daqui, vamos colocar eles para outra terra. Muitas situações dessa natureza aconteceram aqui no Brasil, né? Muitos povos indígenas foram retirados e foram colocados junto com outros povos em outros territórios. E é essa a situação dessa terra, por exemplo, né? Da onde vem a minha família. E o meu povo foi levado para a fronteira, no Suriname, onde eu nasci, né, no Tumucumaque, já em outro território. Né, a minha mãe foi levada para lá jovem, e eu já nasci lá. Mas aí, ok, mas a minha família sempre quis voltar, sempre quis. Essa terra aqui não é nossa terra é lá Trombeta, na região de Trombetas, a gente precisa voltar. E nos anos 98, né, famílias cachuianas começaram a retornar para esse território. Né? Então, é concreto, se aplica a tese do marco temporal, sem fazer essa análise histórica, esse povo não tem direito a essa terra mais. Né? Da temporalidade em 88, porque em 88 eles não estavam lá. Né? Eles estavam em outro território. Então, a preocupação é neste sentido. Se prevalece até a tese do marco temporal, não sei o que vai acontecer, né? Porque, assim, os povos que vivem nos territórios não vão sair de lá, vão continuar lutando por essa terra, mesmo que a tese do marco temporal esteja aplicada, né? Por outro lado, para isso é na perspectiva no STF. Na perspectiva do Congresso Nacional, que existe na legislação proposto lá, é que essa demarcação, a última fase dela, que é a declaração, que é feita pelo presidente hoje, eles querem que essa declaração vá para o Congresso Nacional e que o Congresso Nacional faça isso, né? Então, cada vez mais como é que eu posso dizer, dificultando e piorando muito a situação, porque a gente que acompanha o Congresso Nacional aqui no Brasil, nunca, jamais que o Congresso Nacional vai fazer a declaração de uma terra indígena no processo para garantir os territórios indígenas. Ao contrário, há todo o processo de desconstrução disso. Né? Então, bom, a gente acha que talvez ali mais para frente aconteça, mas que nesse momento não é, porque assim, até hoje, como ele está na Constituição Federal, houveram muitas tentativas de propor a mudança nos artigos da Constituição e nunca se conseguiu, por enquanto, até agora. Né? Então, a nossa esperança é que isso
continue, né? E que a gente continue tendo muita força para que essa reversão não aconteça, né? E E como aí eles estão tentando por legislação como proposta de lei, né? Que é uma lei menor do que a própria Constituição, e isso que continua essa batalha no STF, né? E como vocês, só quedan 5 minutos, mas duas perguntas mais. Como vocês estão puxando e ponendo pressão para lutar contra a marco temporal? Vocês estão fazendo protesta, vocês estão fazendo ação na rua, campamento livre? Que ações concretas vocês estão fazendo como organização para lutar contra o marco temporal? Sim, sim, tem as mobilizações mesmo, né? As incidências, o acampamento Terra Livre é um espaço bastante já consolidado em relação a isso, né? Mas, para além disso, há a mobilização para acompanhar as discussões, né? Na Suprema Corte, por exemplo, a gente pensa que deve voltar em setembro para a pauta. Os povos indígenas do Brasil se mobilizam para vir a Brasília acompanhar, né, pressionar aqui de perto o processo da discussão, né, marcar presença na capital do Brasil, né. Para além disso, há uma grande rede de advogados indígenas que estão incidindo diretamente no processo, fazendo parte, né, para incidir dialogando direto com os ministros do STF, né? Então, é uma rede qualificada que entende do processo e dos caminhos internos, que está incidindo e dialogando diretamente com os ministros, né? Em processos de votação, além da própria pressão, ou esses diálogos dos próprios líderes indígenas das organizações, né? Então, eu acho que é uma atuação bastante forte de incidência nesse sentido, né? E que a gente pensa que, como resultado disso, a gente tem conseguido avanços nesse sentido, né? Então, acho que isso tem a ver, inclusive, com o próprio reconhecimento da questão indígena e a participação indígena em processos como esse. Hum. Obrigado, Valeria. Queria fazer uma pergunta mais. Na média internacional, a notícia da resistência e luta indígena usualmente se representa com a comunidades indígenas como débil, necessitadas de assistência internacional e tal. Mas a história de base é sempre uma história de força, uma história de resistência histórica, de muita luta e não de doença e debilidade. Então, eu queria, se você me pode fazer uma reflexão geral de aonde o povo indígena encontra tanta força para seguir a luta histórica. Eita, isso Aonde? eu acho que Valeria, eu até tenho muitos amigos indígenas, eu fiquei muito tempo em territórios, eu sinto muito essa força, mas eu gostaria que você faça uma reflexão. mas você esteve aonde? No sertão do Brasil, não? Nordeste, com Pancararu e Cariri-Chocó, Aham. eles Ah, já certo. têm relatórios, já têm demarcação, a Lula fez o Sim, reconhecimento. sim, o último lá de Alagoas, né? Isso, Cariri-Chocó, sim, é o último posto real do colégio, a última declaração de terra, sim. muito feliz. Eu acho que tem uma força que é a questão ancestral. A gente sente muito forte isso, né? E o pertencimento a um território. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muito forte no Brasil, assim, né? A nossa ligação. Eu estou em Brasília, mas eu sei as minhas origens, da onde eu venho, o meu pertencimento, o meu povo. Essa relação para a gente é muito forte. Difícil até de explicar, assim, né? Mas a gente vê, porque é isso, né, Nicolas? Você vê todo o processo de desmonte, de sofrimento, de violência que é colocado, mas isso não apaga esse sentimento que existe, de que a gente tem que continuar lutando e fazendo pelo nosso território, né?
E eu acho que também tem a ver com o compromisso, inclusive com a geração que vem, né? Que é muito forte. Eu tenho que deixar uma história, eu tenho que deixar um legado para a futura geração que está chegando, né? E eu acho que é isso, é um sentimento difícil de explicar, assim, que é muito do nós, de dentro, né? Essa força aí que nos move. Hum. E move em todos os sentidos, né? Sim, eu ia falar que é difícil de explicar, pero se sente forte. É, Sentimento sim, sim, muito forte. sim, Sim, é isso. isso. Bom, muito obrigado, Valéria. Um abraço forte daqui de Londres a você. E eu vou escrever a nota em inglês. Aham, Primeiro, e quando eu tenho uma versão, eu vou mostrar a Tenure Facility e depois eu vou fazer uma tradução em português para que você pode ler e me dar algum feedback se você quer que eu eh, ah, mude alguma coisa ou adicione alguma outra coisa. Eu feliz de fazer uhum, o que vocês achem que é necessário para que a nota seja uma reflexão de suas prioridades e seus interesses para que tenha um valor para vocês, como uma nota de apresentação, uhum. tá? Perfeito, Nicolas, aí, muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí você refletir ou pensar nessa escrita, né, da matéria e vamos caminhando. Pode Estamos se caminhando. disponibilizar quando tiver uma versão em português. Isso. Um bom trabalho aí para você. Um grande Obrigado. abraço. Igual. Tchau. Tá, tchau, tchau. Tchau.